Olá, pessoal! Eu me chamo Alan e sou PIBidiano do curso de História e hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial e outros protagonistas envolvidos. Apresentaremos algumas características presentes no período da Grande Guerra. Vamos discutir como este acontecimento pode ser representado no livro didático e enquanto conhecimento histórico, e mostrar importantes personagens para a Primeira Guerra, mas que nem sempre são tão contemplados como outros. Então tome suas notas, preste atenção que vamos começar. Você provavelmente já ouviu falar ou conheceu no livro didático sobre este grande evento, que se por um lado foi um dos acontecimentos mais destrutivos que a humanidade já conheceu, com um saldo de milhões de mortos entre soldados e civis, por outro lado foi uma época de grandes avanços científicos e tecnológicos, que contrariamente aos anos da guerra, também estimulou a descoberta de novas terapias e medicamentos, e propiciou com o tempo o reconhecimento social de novos protagonistas na história. Como você deve ter visto, entre as diversas causas conhecidas para a iminência da guerra, como questões motivadas por sentimentos nacionalistas e disputas imperialistas entre vários países por mercados e territórios, ao longo de 4 anos em conflito foi resultando em consequências catastróficas para grande parte do mundo. Devido ao impacto deste evento e seus efeitos, a Primeira Guerra ainda é um objeto fascinante de estudo pelos pesquisadores. Mas a Primeira Guerra Mundial se resumiria apenas a isso? Provavelmente não. Mas talvez você já se tenha perguntado se existem mais informações para serem aprendidas sobre um assunto além daquelas que você conheceu. Esta apresentação parte dessa questão, da noção histórica que na produção e divulgação do conhecimento as informações podem passar por uma seleção dos conteúdos. Sejam por motivos de importância, tempo ou tamanho, o recorte de conteúdo ocorre e nem sempre fica evidente para nós. O importante é saber que existe mais sobre aquele assunto, para além do que está exposto no livro didático, por exemplo. Falando nele, inclusive, seu livro didático foi pensado e construído para ser um bom referencial de estudo. Porém, desde o momento de sua fabricação até chegar em suas mãos, ele passou por diversas escolhas. Assim, o livro didático e seu conteúdo carrega consigo uma história que pode ressaltar certos aspectos e ocultar outros. Mas o que queremos dizer quando falamos em protagonistas? Segundo o dicionário da língua portuguesa, protagonista se refere ao personagem principal. Porém, a ideia aqui é entender que os protagonistas variam de acordo com a visão de quem vê e escreve a história, e por isso pode haver diversos protagonistas, os quais compõem participações e importâncias diferentes naquele cenário histórico. Dessa forma, quando encontramos com mais facilidade nos livros didáticos e de história certos personagens, como membros de uma elite, como o arquiduque Ferdinand, do que outros nem sempre tão lembrados como os soldados que lutaram na guerra e as mulheres tão importantes para o período, muito se deve a essa controvérsia. A questão é que fazer história, em certa medida, também é fazer escolhas. Essas escolhas são feitas olhando o passado, mas realizadas e registradas a partir do presente. Posto isso, é sempre preciso encarar o livro didático como uma fonte, passível de questionar e investigar. As fontes são evidências do passado. Elas podem ser escritas, como os livros, jornais, cartas, documentos oficiais e não escritas, como pinturas, fotografias, filmes, músicas, depoimentos orais e objetos variados. As fontes constituem um papel importante no trabalho do historiador. É a partir delas que poderá ser construído a narrativa e o conhecimento histórico, e devem ser analisadas atentamente. Segundo o historiador francês Jacques Legoff, é necessário perceber os documentos como uma construção, um produto da sociedade que o fabricou segundo suas relações de força que aí detinham o poder. Enfim, o importante é que um olhar desconfiado e investigativo, que estimule o senso crítico, são importantes aliados para realizar leituras de mundo e de texto de forma consistente. Olá, pessoal! Eu me chamo Nicole. Eu sou bibidiana do curso de História e, sendo assim, darei continuidade na nossa conversa de hoje.
Vocês já pararam para pensar quais seriam esses outros protagonistas? Bom, escolhemos falar hoje da participação das mulheres e dos afro-americanos na Primeira Guerra Mundial, pois precisamos nos atentar para a participação de outros personagens neste cenário de guerra, os quais em determinadas interpretações sobre a história são esquecidos ou invisibilizados, e por isso se torna necessário interpretar a história a partir de outro prisma. Vocês conhecem a importância deles para a execução da guerra? Qual foi a atuação das mulheres na Primeira Guerra Mundial? Para começarmos a falar sobre isso, iremos analisar essa imagem. Qual é a ideia que ela transmite a vocês? Acredito que vocês tenham visto no livro didático a presença constante de armamentos para a guerra, mas o que talvez alguns de vocês ainda não saibam é que as mulheres tiveram um protagonismo cada vez maior frente à produção de armamentos e nas fábricas de munição. Além disso, as mulheres participaram em quase todos os aspectos do esforço de guerra e, acima de tudo, na força de trabalho. Estiveram presentes na manufatura, na linha de comunicação como mensageiras e telefonistas, na agricultura e também nas linhas de frente como motoristas de ambulância, como médicas, como enfermeiras. As mulheres salvaram milhões de vidas, foram elas que trabalharam para a manutenção dos soldados armados e bem alimentados. Agora vamos falar sobre os afro-americanos. Como será que foi parte dessa participação na Primeira Guerra Mundial? Vocês já viram essa imagem? Vocês percebem como eles estão vestidos? Sim, eles estão caracterizados de combatentes. Na época da Primeira Guerra Mundial, a segregação racial dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos era muito presente, seguindo um padrão de sociedade civil. Para os afro-americanos se alistar para lutar pelo seu país foi um desafio enorme. As opiniões preconceituosas da época levavam as pessoas a acreditar que os afro-americanos não cumpririam os deveres enquanto combatentes. Porém, os Estados Unidos precisavam de tropas. Então, em 1917, o Departamento de Guerra decidiu incluir negros americanos no alistamento, e mais de 2 milhões de novos recrutas foram registrados. Então, os combatentes afro-americanos entraram em cena e tiveram um papel primordial para essa batalha. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e entendido que a história pode ir além de acontecimentos ao longo do tempo, como esses outros importantes protagonistas nos mostram. Não existe uma única narração e entendimento sobre a guerra, pois se escolhermos diferentes personagens, teremos diferentes versões de se pensar a guerra e a própria história. Agora chegou a vez de vocês. Pense e reflita. E por que é importante analisar a guerra por esse prisma? O que significou para as mulheres? E para os afro-americanos? Você já tinha ouvido falar da importância das mulheres na guerra e desses bravos soldados? Conhece alguma história que não tenha tanta visibilidade? Compartilhe com a gente, escrevendo nos comentários. Espero que vocês tenham curtido essas duas propostas que o livro didático não mostra. Sintam-se convidados para pesquisar mais, buscar mais e aprender mais sobre esses protagonistas e tanto outros que existem para serem explorados. E não se esqueçam, entendendo que a história enquanto conhecimento possui um caminho longo e vasto, tenho certeza que vocês não irão parar por aqui. Esta foi uma iniciativa do Programa de Iniciação à Docência do curso de História da Universidade Federal de Viçosa, com o apoio da CAPES. Agradecemos pela atenção.